Sabe, queridos, foi falado tanto de chave, né, esse fim de semana. Eu tenho uma chave para você hoje. Você que está passando por problemas, dificuldades, pelo deserto. Tem alguém aí passando pelo deserto? Tem alguém passando pelo deserto aí? Deixa eu ver. Tem, não? Tem? Eu não sei, irmão. Esse ano eu aprendi algo sobre o deserto. E a chave que virou na minha vida. É bem estranho, irmãos, e nós não gostamos muito, porque nós achamos que deserto é lugar de reclamação, de murmuração, deserto é lugar de... Mas eu entendi que o lugar é deserto, o deserto é lugar de celebrar festa, irmão. Deserto é lugar de celebrar festa. Nós estamos vivendo algo sobrenatural lá em São Paulo. E grande parte daquilo que nós estamos vivendo, nós só estamos vivendo porque nós decidimos celebrar festa no deserto. Quanto mais difícil e impossível a situação, mais celebração de festa no deserto. É um paradoxo, mas foi o que Deus falou quando decidiu tirar o povo da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 5, Deus fala: vai lá, Moisés, fala para Faraó, deixa o meu povo ir e celebrar uma festa no deserto. Deserto, querido, nós encaramos como um lugar de morte. Mas foi no deserto, e você pode tomar o seu lugar. Obrigado, queridos. Daqui a pouco vocês voltem ungidos desse jeito. Que tão secreto hoje funcionou, hein? Meu Deus, que glória, hein? Deixe o meu povo ir e celebrar uma festa no deserto. E essa era a vontade de Deus. Nós achamos que deserto é lugar de murmuração, lugar de... O povo transformou isso, mas o deserto é um lugar de celebração. Quando você olha para as grandes e poderosas manifestações de Deus, e você vai estudar a fundo, você vai ver que elas ocorreram no deserto. Aonde o povo estava quando Deus abriu o mar vermelho? Aonde ele estava? Aonde? Quando Deus fez chover maná do céu e pão, teve pão todo dia de manhã, onde que o povo estava? Quando Deus tirou a água da rocha, falou: Moisés, fala com a rocha, bate na rocha, saiu água, aonde o povo estava? Quando Eliseu decidiu lá com 3 reis, quando Eliseu estava com 3 reis e no momento de profetizar, faltou a água e os reis estavam morrendo, eles vão atrás do profeta Eliseu e o profeta então vai profetizar água em abundância no meio do... Jesus multiplica os pães e da multidão. Jesus estava no deserto. Eu falei: uau, deserto... Deserto é o lugar da manifestação da glória de Deus, irmão. Por isso que quando você está no deserto, Deus deseja que você celebre uma festa no deserto. 10 anos de MFA Pissás, que glória. Eu tive o privilégio, a oportunidade de estar lá quando começou. Primeiro culto, nós estávamos lá. Foi uma benção. E Deus se manifestou poderosamente. Foram muitos desertos, queridos, mas Deus estava presente em todos eles. Abra comigo a sua Bíblia e eu quero
ser breve, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração algo poderoso, porque 10 anos, né? Gente que celebra, foi uma bênção, mas como o apóstolo bem disse aqui, foi só uma linha de partida. E na realidade foi uma transição, irmãos. 10 anos é uma transição. Que vamos depois, né? Qual vai ser o próximo passo? Deus vai dar, mas vai exigir muito mais de cada um de nós, né? Muito mais, porque cada nível que a gente rompe é algo que o Senhor libera uma unção e nós precisamos entender algumas coisas. Transição para um tempo de conquista é o tema da mensagem. Transição para um tempo de conquista. E na realidade é um tempo de colheita, irmãos. E nós estamos preparados para isso? Números capítulo 21. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou contar a história para você. Eu vou ler apenas o versículo 16. Números 21 está marcando um tempo de transição. Números 21 está marcando um tempo de conquistas. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. 17. Então cantou Israel esse cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro e com seus bordões. E do deserto partiram para Matana. Queridos, Deus nos moveu esse ano a um tempo de entendermos algumas coisas. Nós estamos rompendo lá 7 anos de São Paulo, de MFA, São Bernardo do Campo. Para quem não me conhece, o pastor Wanderson Duarte, casado com a pastora Margarete Duarte. Eu sou o pai da Hannah, o sogro do Pedro. Cadê o Pedro? O sogro do Pedro agora, né? Oficial, sogro do Pedro. Pai do Cris, da Mai, avô do Benjamin, Benhur. E nós estamos lá ministrando ao Senhor naquela cidade. E eu tenho entendido algumas coisas, porque São Paulo é diferente, irmão. São Paulo é bastante desafiador. São Paulo, quando eu fui para lá, eu entendi algumas coisas que o Senhor moveu no meu coração. Há mais de 10 anos, o Senhor me deu um sonho, e toda vez que, sabe, você olha e fala: meu Deus, eu vou parar com isso aqui, Senhor. Vou pedir para o apóstolo me levar de volta para Santa Catarina. Quero ficar lá sentado, servindo o Senhor. E Deus, toda vez que isso acontece, Deus puxa na memória o sonho. Eu durmo e acordo com o sonho, Deus falando: continua, faz uma festa nesse deserto. E nós entendemos. O que está acontecendo aqui é uma transição, querido. Deus está prestes a cumprir a sua promessa. E nós precisamos entender que em alguns lugares e algumas coisas que acontecem na vida da gente, Deus, Ele tirou esse povo da terra do Egito com mão forte, com braço poderoso. Você conhece a história. E Deus queria que todo esse povo, toda aquela geração, ela fosse entrar na terra prometida, na qual o Senhor havia falado, a qual o Senhor havia prometido. Porém, você sabe, o povo era acostumado a murmurar. Quando eles entram no deserto, a primeira coisa, Deus sai, faz aquela
sabe, aquele rebuliço todo, mata todos os primogênitos, o Egito manda eles embora daquela nação e coroa ele com tantas riquezas, tantos bens. E eles falam: uau, Deus é poderoso, Deus nos livrou, Deus, né? Miriam com seus tamborins e o povo todo adorando ao Senhor. Mas de repente tem um mar e atrás o inimigo. E tudo que Deus queria era que o povo confiasse nele, entregasse a sua vida a ele e celebrasse ao Senhor mesmo no deserto. Mas o povo murmura, o povo reclama, e Moisés, quem estava na convenção, viu a belíssima ministração do apóstolo Everton, com a chave de madeira que abre a porta do sobrenatural. Moisés toca naquela água, o povo passa, glória a Deus, o egípcio vai e morre. Do outro lado tem uma festa, mas 3 dias depois o povo está reclamando de água. Não tem água, não tem água, não tem água. Deus vai falar: vocês têm que mudar essa mentalidade, gente. Eu trouxe vocês para o deserto, por quê? Para que vocês possam crescer. Deserto, querido, nunca é sinal de Deus te abandonando. Deserto é lugar de crescimento. Quando você olha para a vida de Jesus, ele foi pelo Espírito guiado para o deserto. E 40 dias e 40 noites ele jejuou, e no final de tudo ele teve fome, e o Satanás vai tentar ele. E quando ele vence, a Bíblia diz que Jesus sai no poder do Espírito. E a partir daquele momento o ministério de Jesus muda. Porque o deserto ele tem essa capacidade, o deserto refina. O deserto, ele é preciso trazer à memória os milagres. O povo esqueceu do... Irmão, o tamanho do milagre de abrir o mar, que é um copo d'água para Deus, que abriu o mar. Que é um copo d'água para um Deus que abriu o mar e fez a mão? Não sei como é que foi isso. Tem noção? E o povo ali, Deus abriu o mar, Deus tirou a gente do Egito. E o povo estava murmurando. Deus ainda, tá bom, gente, eu vou contratar vocês. E o povo reclama de fome, o povo reclama de sede, o povo reclama que não tem água. Moisés transforma lá a água amarga em água doce, o povo toma. E aí você precisa começar a entender aquilo que o povo não entendia, irmãos. Eram mais de, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Como é que vai alimentar tudo isso? Como é que vai dar água para esse povo todo? Se cada pessoa consome pelo menos 2 litros de água por dia, a gente faz uma conta rápida. Olha o tanto de água que precisava ter para que o povo não desidratasse no meio do deserto. E Deus vai suportando a murmuração, Deus vai suportando as rebeliões, Deus vai suportando a reclamação do povo, Deus vai suportando, até que um dia Deus chega em um lugar, Cades Barneia, e Deus envia os 12 homens lá. Aquela terra, aquele deserto era para durar 1 ano, irmãos, no máximo. Mas quando aqueles espias voltam com o relato, disseram: olha, não dá não. Falei: gente, como assim não dá? Não, essa terra tem gigante, essa terra é a terra que devora os homens, essa terra não dá. E passaram a infamar a terra. 2 homens, Josué e Caleb, falam: gente, quem fez a promessa foi Deus. Vocês passaram fome até hoje? Não. Vocês passaram sede até hoje? Não. Gente, vocês estão sendo perseguidos pelo egípcio até hoje? Não. Então eu não consigo entender a cabeça de vocês. E ali Deus então dá uma ordem e fala: gente, olha, é o seguinte, como vocês não conseguiram crer naquilo que eu estou fazendo, ninguém dessa geração vai entrar nessa terra. Ninguém vai entrar. O povo, irmãos, era tão, sabe, assim, que quando você observa as murmurações dele, no capítulo 11 de Números, o povo chega num lugar, não tem pão, e o povo está
clamando, chorando, murmurando contra Moisés, dizendo: ai, que saudade. Ai, que saudade do quê, gente? Ai, que saudade da carne. Ai, que saudade dos alhos porós. Ai, que saudade das cebolas. Ai, que saudade dos pepinos que a gente tinha no Egito, que de graça a gente comia. Eu falei: de graça? Mas, gente, de graça. Trabalhava de sol a sol, juntando palha e chicote do lombo, e era de graça. Mas sabe por quê, irmãos? Faraó fez tão bem o serviço dele, tão bem, mas tão bem, que conseguiu implementar na cabeça daquele povo que o Egito era melhor do que servir a Deus. Trabalho de Faraó. Quando Moisés fala: nós vamos ir, Faraó fala: não, vamos, mas não vamos muito longe, fica aqui, um pé no deserto e um pé aqui no Egito, fica aqui. Não, mas vão, mas não leve os seus filhos. Não, vão, mas não leve o seu gado, fica aqui o gado de vocês, o recurso, não leva não. Até hoje, irmãos, essa é a maior estratégia do inimigo, é essa aí. E ele consegue colocar no coração do povo que era tão importante, que era melhor permanecer no Egito que viver milagre no deserto. Deus agora está trazendo uma nova realidade. Números 21 está marcando isso. Números começa com o povo e a nova geração já começa a entrar em ação. Tem um inimigo para eles vencerem, e aí eles clamam ao Senhor e dizem: Senhor, se o Senhor der a vitória para nós vamos celebrar uma festa e nós vamos te adorar. O Senhor vai lá: então tá bom, vai. E eles vencem a batalha. Eles venceram a batalha e eles voltam agora com uma nova aliança. Aí no versículo 9, a geração anterior está lá reclamando de novo, por conta da necessidade, porque é isso que Satanás faz, irmão. Quer colocar uma necessidade tão grande, de fazer você olhar para a necessidade. E a festa no deserto vai fazer você tirar os olhos disso. Porque, querido, quando a necessidade fala mais alto do que a fé, eu anotei aqui, irmãos, eu quero passar para você. Quando a necessidade fala mais alto do que a fé, foi isso que moveu a minha vida, irmãos, de uns tempos para cá. E o Senhor, quando a necessidade fala mais alto do que a fé, perdemos a visão do milagre. Logo, a angústia toma o lugar da celebração, a murmuração o lugar da adoração, o desespero o lugar da esperança, a ingratidão o lugar da confiança, e até mesmo a provisão de Deus se torna algo sem valor. Ah, mas nós estamos aqui, nós já estamos cansados desse pão vil. Pão vil? Gente, vocês estavam morrendo de fome. Olha a diferença. No Egito vocês queriam comer os pepinos, os alhos, as cebolas, debaixo de chicotada, debaixo de pressão, debaixo de opressão. Vocês estavam clamando agora. O único trabalho que vocês têm é acordar de manhã e recolher o maná. Enquanto vocês dormem, a provisão de Deus está caindo no arraial. Vocês querem voltar para lá? O único trabalho que vocês têm é recolher, acordar de manhã. Acordou de manhã, recolhe a porção. E isso todo dia. Jesus quer ampliar isso para nós. Ele deseja que nós vivamos dessa mesma maneira, pois ele fala: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, vão dizer: o pão nosso de cada dia. A provisão que você precisa para amanhã já está sendo garantida essa noite. Você só precisa celebrar uma festa no deserto, não ficar reclamando. O povo reclama: esse pão vil, a bênção de Deus agora se torna algo sem valor. Mas, gente, foram 38 anos alimentando vocês desse jeito.
Não tem pão, não tem água, o povo reclamando. Deus então envia as serpentes abrasadoras e começa a picar o povo. A antiga geração está morrendo, irmão. A nova geração vai até Moisés. Moisés, clama ao Senhor, porque nós pecamos contra Ele, faz alguma coisa. Deus fala para Moisés fazer uma estrutura, a serpente de bronze, estender e fala: aquele que olhar vai ser salvo. Não é só olhar? Não tem que fazer nada? Não, é só olhar. Picou, olhou, sarou. Muitos morreram. Mas a nova geração, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando a nova geração que ia levar adiante o propósito de Deus. E queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Porque quem tem a providência é o Senhor, irmãos. Nós só temos que ter fé e confiar. E lá na igreja todo mundo já sabe, quando está difícil, irmãos, nós criamos esse termo, é festa no deserto. Quando eu ligo para alguém, como é que está aí? Estou celebrando uma festa no deserto. Então vem contigo para a gente celebrar junto e vamos dançar. Fiz amputação do dedo por conta da diabetes. No dia que eu fui para o hospital, eu sabia que eu ia voltar sem o dedo, irmão. Mas o que eu estava fazendo? Festa no deserto, estava lá na igreja. Quando o médico falou, irmãos, eu nem me abalei, eu já sabia. Aí, essa antiga geração está sendo eliminada, irmãos. Está ficando para trás. E uma nova geração está surgindo. Moisés, nesse capítulo, é um texto muito importante, porque novamente não tinha água no lugar. Novamente ele chega em um lugar sem água, em um lugar que não tinha provisão de água. E agora, querido, duas coisas eles podiam fazer: seguir o exemplo dos pais e murmurar novamente, ou agora celebrar. E eles decidem então celebrar. Junta o povo, Moisés, tá? E agora? Não tem água, o que o Senhor falou para a gente fazer? Profetizar. Uma festa no deserto. E foi isso que eles fizeram. A nova geração começa a emergir. Agora uma celebração está lá, com uma palavra profética. Aonde nós estamos é deserto, não tem água. Mas nós queremos cantar e dançar, Moisés. E nós vamos cantar e dançar e profetizar. Brota, ó poço. 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 Mas vocês não têm ferramenta para fazer, vocês não têm condição para fazer. Da onde vocês? Eu fico imaginando a antiga geração olhando para a nova e dizendo: coitados. Porque às vezes é assim, irmãos, a gente se torna objeto de zombaria. Quando eu liberei essa palavra na igreja, Deus tinha falado que ia levar a gente para um outro lugar. Um dia depois do casamento da Hannah, eu recebi uma palavra profética aqui. Estava sentado ali, Deus usou o irmão e falou: em 73 dias Deus vai virar uma chave. Falei: meu Deus, 73 dias, Senhor. No meio desse processo, arranquei o dedo fora. Falei: meu Deus do céu, será que é isso que era que o Senhor queria? Não sei, irmão. Aí nós vai para convenção, não vai para convenção, vai, não, eu vou para convenção, é louco. Tem nem, vem de maca se for preciso. Alugo, montei imóvel se for preciso para vir, mas aqui ninguém vai me tirar. E eu vim, irmãos, e Deus falou poderosamente. Quando eu volto para São Paulo, nós já estávamos profetizando e falando brota ao poço, irmão. Em alguns lugares falando, voltando, profetizando. E Deus começa a mover, Deus
leva na igreja um irmão, que até então a gente não conhecia. Ele começa a frequentar, gostou da igreja, e o que pegou ele e estabeleceu ele na igreja, irmãos, foi a recepção. Pegou aí? A recepção, irmãos, pegou ele de um jeito que ele nunca tinha se sentido antes em lugar nenhum. Foi a recepção, o acolhimento. É o café na porta. Ah, pastor, mas o café está 50 conto. Ah, irmão, vai fazer o quê? Brota ao poço. Brota ao poço. Esses dias eu servi um café gourmet lá, irmãos, para os irmãos. Agora os irmãos querem tudo café gourmet. Eu falei, brota ao poço. Bom, brota ao poço. Deixa Deus te usar. E ele apresenta e fala, pastor, tem um lugar assim na comunidade, um culto e tal. Queria que o senhor fosse lá. Eu falei, varão, eu estou indo para a convenção agora. Quando eu voltar, a gente marca e a gente vai lá ver. Quando eu botei meu pé lá, irmãos, eu senti alguma coisa diferente ali. Aí liguei para o meu apóstolo falou, ó, vai orar. Ora lá no lugar e vai orar. Estabelece um altar. E o irmão, ele precisava de algumas coisas, né? Porque caminhar com a gente, caminhar com um homem de fé, irmãos, é você viver a loucura. Você nunca sabe o próximo passo. E geralmente o próximo passo é a loucura, irmãos. Vocês viram aqui no final do vídeo lá, a loucura que é, né? O galpão ali de trás ali. Irmão, isso é doideira. Isso é só para... É homem de fé. Não se preocupa não. É meio louco mesmo. Que a gente que é louco, irmão. Sabe por quê? É por que a gente é louco, irmãos? Porque a concorrência é menor nesse lugar. A concorrência é menor, irmãos. E tem lugares que eu entrei lá, que nós estamos entrando, que Deus precisava de um tipo de pessoa, um louco. Quem pensa demais não entra, irmãos. E nós fomos lá nesse lugar, profetizando, brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço, brota ao poço, e celebrando a festa no deserto, e voltamos de lá com o coração incendiado, e começamos a orar, e começamos a profetizar, e começamos a estender, e é um lugar difícil, irmãos, é um lugar complicado, é um lugar que, sabe, é no meio de uma comunidade mais carente do que aonde nós estamos inseridos. Mas nós fomos lá. Fizemos culto de oração, oramos, Deus liberou palavras para a pastora Margarete lá, e foi uma glória. Teve um culto que a glória veio com tanta força, irmãos, que a única coisa que eu consegui fazer é me atirar no altar e ficar lá. Eu falei, estou sentindo o cheiro de alguma coisa que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Mas, Senhor, tu sabe, eu vou ficar orando aqui até uma resposta. Eu falei, irmãos, Deus vai mandar uma resposta. Qual, pastor? Não sei. Vamos orar. E vamos lá, todo domingo de manhã a gente ora. Ninguém sabia ainda, a igreja não sabia, só alguns irmãos sabiam. E de repente, no meio da oração, irmãos, no meio da oração, entra uma mulher lá, gritando, desesperada, dizendo que não aguenta mais. E rompeu a oração, dizendo que não aguentava mais. Aí eu olhei para ela e disse, não aguenta? Não, você aguenta sim. Não, não aguenta. Aguenta, claro que você aguenta. Deus fala para mim que você aguenta. Por quê? Porque o dia que você não aguentar mais, você vai procurar Ele e vai se entregar a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto você ficar dando jeito na coisa, você vai aguentar. Pressão até. E ela veio, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. E no final tem um camarada lá na porta, de braço cruzado, assim, tal, durão. Na hora que eu vi para ele, irmão, aquele dia eu estava mais louco do que o normal. Eu virei para ele e falei, e você veio aqui porque Deus quer mudar a tua história. E eu nem sabia quem era, cara. E é bom você entrar num lugar que você não conhece as pessoas, né, irmão? Porque talvez se você conhecesse, eu jamais faria, né? Mas, não sei. Mas estava tão de Deus, e aquele moço vem e aceita Jesus. Cai nos prantos. E eu disse para o irmão, esse é o sinal que eu estava esperando. Duas almas, sem ninguém pregar o evangelho, sem ninguém saber o que estava acontecendo aqui, é sinal de Deus, o poço está brotando.
Viemos para o encontro de pastores e líderes. Quando eu volto para lá, Deus fala para a gente: faz um 52 dias de jejum e oração na igreja. Eu falo: tá bom, Senhor, vamos fazer. E anunciei: nós vamos fazer uma festa das crianças lá na comunidade esse ano. E vamos atender mais ou menos. Falei: irmão, mas quantas pessoas moram aí nessa comunidade mais ou menos? Ah, pastor, dá umas 5, 6 mil pessoas aí e tal. Falei: tá bom. E criança? Ah, tem umas 400, 500 crianças. Falei: tá bom, então nós vamos fazer uma festa aqui nesse galpão. Será que a gente consegue autorização? Rapaz, vamos fazer. Porque lá, irmãos, é um pouco embaçado você fazer as coisas lá, porque, né, tem um outro poder paralelo. Eu acho que você já entendeu. E para entrar lá, você não entra, irmãos. Não é assim, né? Não é que nem aonde está a igreja, que é mais discreta a coisa. Onde nós estamos entrando em Santo André, a coisa é mais descarada. Você não entra assim. E vai conversando com o irmão. O irmão falou: não, pastor, eu sou nascido e criado nessa comunidade. Porque toda hora que ele passa, e ele começa todo mundo. E ele me levou lá para conhecer a comunidade. Nós entramos pelos becos, nós entramos pelos valados, nós entramos pelas vielas. E ele foi apresentando. Nós entramos em lugares, falou: pastor, aqui tem uma loja de comércio de substâncias ilegais. E é aqui, ó, é aqui que é o fecha aqui da pessoa. Mas fica tranquilo que ninguém vai mexer com o senhor, porque você está comigo. Eu falei: tá bom, eu estou tranquilo, fica em paz. Estou tranquilo. Até porque eu já tinha caído nessa, irmãos, um tempo atrás, em 2023, a gente evangelizando e entregando convite, nós evangelizando, e de repente eu me perdi numa viela e entrei lá e saí de cara assim. E quando eu olho, irmãos, todo mundo já estava preparado já. Eu falei: opa, estou evangelizando, entregando convite, Jesus te ama, Jesus quer a tua vida e tal. Mas tá bom. Vamos fazer uma festa, pastor? Vamos. Quantas crianças? 500. Quanto que recursos nós temos no caixa para fazer? 0. Mas a obra de Deus, irmão, não se faz com dinheiro. Ai, pastor, mas tudo isso aqui, o dinheiro é importante, porque você não faz nada. Não é verdade? Você não pode chegar lá no equipamento lá que você vai alugar, na bateria que você vai comprar, na luz que você vai comprar. Se fosse, irmãos, olha, chegar lá para o dono do salão aqui, dono do galpão, falar: ó, nós vamos mudar lá para aquele galpão e nós vamos pagar com 30 dias de oração para você. Eu estou orando, irmãos, isso pode acontecer. Fala: não, tá bom então. Não, para Deus nada é impossível. Brota o poço funciona dessa maneira. Ele vai ganhar dinheiro de outra forma. Mas geralmente não é assim que acontece. Mas a obra de Deus não se move por fé. E nós ficamos 52 dias de oração. A festa tinha sido marcada para o dia 18 de outubro. Dia 1º de outubro, irmãos, não tinha 1 centavo. E nós já começamos a virar motivo de chacota. E estava que nem quando Pedro vai descer do barco, o Tomé e o Judas, um que tinha problema com a fé e o outro com o dinheiro, já estava apontando lá e dizendo: ó, dou 2 denários que ele vai afundar desse barco. Tinha gente que estava assim, ó, vão entrar na comunidade. Tinha alguém que estava começando a entrar aí na igreja, quando nós falamos que ia fazer a festa de comunidade. Eu falei: não, que festa de comunidade, o quê? O pastor nem sabe com o que esse povo está envolvido. Eu falei: claro que eu sei. Eu não sou bobo, lógico que eu sei. Já peguei a informação. Mas eu só quero as almas. Eu só quero as almas. E até hoje não apareceu um louco suficiente para entrar lá e pegar para eles. Até hoje. Que a partir de hoje tem um maluco aqui que vai entrar lá e vai pregar. Porque foi para isso que Deus me chamou. Eu sei, querido, que Deus começou a mover as coisas. E por isso que o ministério infantil é tão importante, irmãos. Porque nós precisamos valorizar muito o ministério infantil. O vídeo que nós até aparecemos ali novinho, né? Sem barba, sem barriga. Eu falei: oh, meu Deus do céu. Com os bonequinhos. Ainda tem os bonecos, tem até hoje, irmão. Tá lá.
os troféuzinhos, ensinando e fazendo a valorização para as pessoas entenderem naquela época que o ministério infantil não é brincadeira, irmãos, e é importante. Você vai ver a importância do ministério infantil. Eu falei, nós vamos entrar como, pastor? Vamos entrar com as crianças, vamos fazer uma festa aí. Dia 18 não tinha um centavo, irmão, não tinha nada, dinheiro nenhum, e o povo nós já estava virando motivo de chacota. E o irmão pastor, eu falei, cara, fica tranquilo que Deus vai fazer, fica tranquilo, vamos celebrar. Vamos fazer o quê, pastor? Liga para o fulano, não liga para ninguém, liga para Jeová e vamos celebrar. Todo culto era uma celebração, todo culto era uma festa no deserto. Aí de repente, irmãos, começou a entrar umas ofertas no Pix da pastora. De repente alguém liga lá no meio da comunidade, fala, pastor, a comunidade se moveu e conseguiram aqui os brinquedos. Falei, opa, tá bom, gente. Vou colocar lá, pastor, vamos embora para cima. Aí nós, com uma máquina de algodão doce na igreja própria, é pouco, porque 500 crianças é pouco, não vai dar, vamos ter que ver mais uma, alugar. A pastora começa a fazer os orçamentos aí para alugar mais uma. E aí, de repente, irmãos, entra no celular, pastor, está orando? Estou pela máquina de algodão doce? Pode orar por outra coisa, porque já resolveram aqui. Algodão doce, pipoca, pode ficar tranquilo. Falei, tá bom. Aí 500 crianças, irmãos, nós precisamos de 1000 pães, mais ou menos, né? 1000 pão para a gente fazer a obra ser completa. Porque criança come, né, irmão? Criança come. E era uma festa grande. E eu sei que Deus começou a mover o sobrenatural. Deus começou a mover o sobrenatural. Quando nós chegamos no dia 18, balão, irmãos, nós fizemos 1000 balões, tinha balão, nós estávamos com um problema do som. O local que a gente fez é o local que todo fim de semana eles fazem festa lá. Funk, pagode, tudo isso fazem festa lá. E eles têm um paredão de som, irmãos. É um paredão assim. Eles falam, pastor, nós temos um paredão de som, o senhor pode usar o paredão. Mas tá bom, o único problema é que para nós aqui é só 2 canais, né? É um microfone e um negócio para ligar ali o trem ali, e bota a música lá no celular, ficar rodando aquilo lá, já era. Tem muita estrutura. Eu falei, tá bom, vamos usar isso aí. E o palco? O palco nós vamos conseguir e tal. Aí o palco não deu certo, irmão. E aí eu fui perguntar para o irmão, quem que era o palco? Quem que ia doar o palco? O vereador fulano de tal. Eu falei, tá certeza que não ia dar certo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E foi, irmão, chegamos no dia 18, tudo preparado, irmão do céu. Aqueles homens, aqueles jovens, envolvidos com algumas coisas, abraçava a gente, chorava, não deixava a gente pegar numa vassoura. Estou aqui, que se eu precisar, está tudo aqui, porque... Obrigado, pastor, por o senhor ter abraçado essa comunidade. A gente tentou e ninguém quis vir. Obrigado por vocês virem. Eu falei, não, obrigado, eu que agradeço por vocês permitirem a gente pregar o evangelho. Não, olha, o pastor está aqui. Irmãos, durante a festa começou algumas coisas assim acontecer, sobrenaturais. De repente, irmãos, surge de uma sala uma turma lá, um robozão enorme, um Batman pequenininho, pica-pau fantasiado, um homem com uma perna maluca. Eu falei, que é isso, gente? Falei, isso é a surpresa. Enfim, irmãos, lá eu sou conhecido, irmãos. As pessoas me conhecem lá, e há um tempo atrás eles me conhecem como pastor milionário. Eu falei, eu recebo. Eu recebo, glória a Deus. Eu deixo, irmão, eu recebo. Eu recebo. Porque foi uma festa assim, irmãos, que você não fala que a gente não tinha dinheiro para fazer. Deus começou a mover, Deus começou a fazer.
Deus começou a fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer. Ok? Deus vai fazer. Essa igreja aqui não é projeto do apóstolo, irmão. Não é projeto do apóstolo Leandro, não é projeto do apóstolo Éfita, é projeto de Deus. Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer. Não importa. Quando eu fui ver o galpão lá, eu falei, a igreja vai ser aqui. Vai ser, irmão. Agora a questão é, será que nós vamos ficar pelo deserto como a geração antiga? Ou nós vamos ser daqueles que vão profetizar, brota ao poço? Por quê, irmão? Porque você precisa entender, ir para um lugar maior. Os desafios são maiores. Deus não tem problema de enviar gente para cá, irmão. Deus não tem problema disso. O problema é que nós vamos ter que estruturar a nossa vida. Tem coisas que nós vamos ter que fazer. Nós. Da festa, aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor deseja? E eu passei uma noite inteira na igreja orando, e o Senhor me deixou eu orar a noite toda, irmão. A noite toda. Para de madrugada, já amanhecendo o dia, o Senhor olhou para mim e começou a falar, olha, pegou aquela havaiana, eu falei, vixe, não dá nem tempo de correr, irmão. Senta aqui. Tá bom, Senhor. Ele falou, quem é que está me pedindo para abrir porta? Esse sou eu. Quem é que está pedindo para abrir porta e que não tem condição de pagar R$1 de aluguel? Eu falei, sou eu, Senhor. Ele disse, a porta está aberta lá na comunidade. Tem um lugar de culto lá que você não vai pagar R$1. E não, Senhor, mas não se preocupa. Você acha que a minha igreja naquele lugar é daquele tamanho? Não, Senhor. Falei, então pronto. Então faz o que você sabe fazer. E nós, domingo passado, fomos lá e começamos o primeiro culto lá, a primeira manhã de poder, presença e glória. E já ganhamos uma alma para Jesus. Porque o poço já está brotando, irmão. O poço já está brotando. Só que para chegar até lá eu precisei tomar algumas decisões difíceis, irmão. Tem decisão difícil que a gente precisa tomar, porque quando você olha, Deus, Ele está dando o crescimento, irmão. Você acha que foi fácil para Moisés? Porque depois desse capítulo 21, você vai ver que até o capítulo 26, Deus está terminando de executar todos os outros da antiga geração. Arão e Miriam já ficou no capítulo 20. Aí depois tem a história de Balaão, já mais não sei quantos morrem ali no meio. Você vê que um atribulado pega uma mulher moabita e vai passar da frente do arraial, que todo mundo está morrendo da praga, e ele vai passar afrontando Deus, irmão, para a tenda. O jovem da nova geração, Finéias, ele pega a lança e vai transpassar aqueles dois incircuncisos, miserável. E a Bíblia diz que a praga acaba. E Deus fala, a partir de hoje, essa geração vai conquistar essa terra. Deus nunca quis, irmãos. Eu digo para a igreja, falo, gente, Deus nunca quis matar esse povo no deserto. Deus nunca quis. O deserto não era lugar de permanência. O deserto era um caminho. E eu sei, irmãos, que eu ainda tenho muitos desertos para passar. Porque cada nível de unção que você recebe é um deserto que você vai ter que enfrentar. Então a gente fala que a unção, irmãos, e uma das coisas que eu aprendi com a unção, eu sempre ouço as pessoas às vezes vêm e falam, pastor, você já ouviu isso? Pastor, não estou sentindo mais a unção. Já ouviu isso? Não estou sentindo mais nada. Talvez até você já fale isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a unção tem um prazo de validade. A unção que foi derramada, a unção de 10 anos veio até aqui, irmão. A unção de 10 anos veio até aqui. Vem uma unção para 10 anos. Uau, a unção está aqui. E agora?
Se você não buscar uma nova unção, você não vai chegar nos próximos 10. A unção vem até aqui, a esse lugar, esse ambiente, essa glória. Para ir para o outro lugar, irmão, precisa de uma unção nova, uma unção fresca, uma outra unção, uma unção diferente. Por quê? Porque é mais pessoas vindo, você precisa de mais direção, você precisa ser mais sensível, você precisa de mais unção. É isso que nós estamos experimentando lá. Fala, Senhor, me dá uma nova unção. Me dá saúde para fazer. E eu descobri que eu não preciso de saúde, irmãos, eu preciso de unção. Porque a unção vai compensar minhas debilidades. Lógico, vou fazer a minha parte, como já estou trabalhando. Mas a unção é que vai fazer. Você quer andar no poder, a gente quer andar no poder, a gente, Senhor, me dá poder. Para que Deus vai te ungir, irmão? Deus não vai te ungir para você ser bonitinho lá no trabalho. Que irmão ungido, Deus não vai fazer isso, irmão. A unção é para trabalho. Se você não trabalha, você não tem unção. Não tem sentido de Deus derramar unção sobre a sua vida. Quando Jesus está dando uma instrução para os discípulos em Atos, ele diz, olha, vocês vão receber poder. Uau, que glória, poder, mas vocês vão ser minha testemunha. Quando você para de ser testemunha, você para de receber poder, porque o poder é para ser testemunha. Estava fazendo aos contos ali com o pastor Hermes, o galpão ali para 1000 pessoas, irmão. Você tem noção do quanto você vai ter que evangelizar para alcançar 1000 pessoas? Tem noção? Eu tenho, irmãos. A cada 1000 convites que a gente entrega, pelo menos umas 3, 4 pessoas é agregado na igreja. Essa é a conta. Nós vamos batizar 7 agora no final do ano. Mas para batizar esses 7, irmãos, foram quase 10.000 convites entregues. E domingo eu recebi a notícia que acabou os convites. Vou ter que fazer mais 1000. Você tem noção do volume de trabalho que você tem que fazer? Aqui talvez seja um pouco diferente, mas lá em São Paulo o volume é muito trabalho, irmão. Eu falo para os meninos lá, eu falo, gente, se a gente trabalhasse assim, do jeito que a gente trabalha aqui, lá em Santa Catarina, meu Deus, a igreja estava, nós já teríamos mudado de outro lugar, porque é diferente, o ambiente lá é diferente, a terra lá é mais árida, o espaço lá é mais, o diabo lá fala mais alto, irmão, é muito complicado. Mas Deus está fazendo, por quê? Porque nós estamos celebrando uma festa do deserto, profetizando brota ao poço. Você vê que eles vão cavar poço com cajado e com bordão. Não é ferramenta de cavar. Cajado e bordão não é ferramenta de cavar. Mas eles estão dizendo, Senhor, não importa, o Senhor falou, vai acontecer. Nós vamos pegar aquilo que nós temos na mão e vamos fazer. Nós vamos pegar aquilo que nós temos na mão e vamos fazer. O que é, Senhor? Por onde que nós vamos? É pelas crianças? Vamos evangelizar a criança. Vamos fazer um trabalho com criança. O que é, Senhor? Aonde o Senhor quer nos levar? Nós estamos profetizando brota ao poço. O que eu tenho que fazer? A resposta de Deus, não seja como o cavalo e a mula sem entendimento, qual com freio e cabresto precisa ser dominado. Tá bom, Senhor. E agora? Porque eu vou te instruir o caminho que você deve andar, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ora e treina, ora e treina, ora e treina, ora e treina, ora e treina. É o que eu estou fazendo, irmão. Estou orando e treinando pessoas, estou orando e treinando pessoas, estou orando e treinando pessoas. Pessoas que querem, como a nova geração, dizer, brota ao poço. Vamos embora, pastor. Vamos embora, pastor. Nós estamos discipulando toda a igreja. Toda a igreja sendo discipulado. Mas tem gente, irmãos, que vai parar de ser discipulado. Tem gente que nós vamos ter que parar. Por quê? Porque a antiga geração não está fluindo, irmão.
Nós não podemos resolver, nós damos um caminho. Fala, cara, aqui ó, você ora essa semana aqui, você vai orar e Deus vai falar contigo. Deus falou contigo? Não falou, pastor. Você orou? Não. Ai, pastor, não estou sentindo a unção. Eu falei, claro, você precisa de uma nova, você está buscando? Não. Só que tem gente lá da comunidade que está desesperado, irmãos. Está desesperado. Sem saber o que fazer e precisa de uma nova realidade. E o Senhor está dizendo, brota ao poço. Então não é, queridos, nós precisamos ver o movimento de Deus. Deus está movendo. Nem Moisés entrou na terra, mas Josué estava lá. Josué, agora você vai entrar. Acabou o maná, acabou a água, acabou tudo. A partir de hoje vai ser diferente. Você vai ter que plantar nessa terra para colher. Mudou, a estratégia mudou. Não tem mais nuvem, não tem mais fogo. Mudou, a estação mudou. Você vai ter que buscar uma nova unção. A única garantia que você tem, Josué, é que como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Essa é a garantia. Mas mudou, a forma que eu vou falar contigo não vai ser mais você entrando numa tenda e se prostrando. É eu falando dentro de você, mudou. Então você vai precisar mudar. Você precisa crescer, irmão. Precisa crescer. Povo, 38 anos, irmão, passando pelo deserto. Quando Deus estava falando, vou fazer mais um teste, vou levar ele para o deserto de novo. A nova geração estava pronta, eles não conheciam a escravidão. A única coisa que a nova geração conhecia eram os milagres de Deus e a estrutura militar. Era só isso. Eles não conheciam desertos, não conheciam nada. Eles não conheciam escravidão. Eles foram criados debaixo do poder de Deus e sendo treinados militarmente. Quando atravessam o Jordão, estavam prontos. Deus não quer deixar ninguém para trás, irmão. Deus quer que você seja a nova geração que vai conquistar algo poderoso na sua vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Do nada, irmãos, as coisas acontecem organicamente. Quando eu voltei da convenção, um dia na convenção, Deus me deu uma palavra no meu coração. Deus falou assim, ó, já tenho 2 congregações lá, naquele lugar. E Ele disse claramente, uma é em Santo André. Ah, tá bom. O que eu faço, Senhor? Olha e treina. Chamei, reuni a equipe, falei, gente, nós precisamos trabalhar aqui assim, 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 vamos trabalhar assim, assim, assim. E abraçaram a causa, irmãos, e estão fazendo coisas incríveis. Quando que vai acontecer, pastor? Não estou preocupado, irmãos. Não estou preocupado. De repente eu tropeço numa congregação. Foi assim, de repente eu tropecei numa congregação. Pastor, isso aqui está abandonado e se não tiver igreja vai ter ponto de droga, baile, boteco. Eu falei, não, então vai ter uma igreja. Então vai ter igreja. Pode avisar aí que vai ter igreja. O pastor vai entrar? Eu falei, lógico, não é uma alma? É. Ah, então tá. Eu falei, tu vai me guiando, a hora que eu começar a entrar, nós vamos orar e vamos profetizar e vamos ganhar esse povo para Jesus. E já está acontecendo, irmão. Já está acontecendo, já é uma realidade. Nós estamos trabalhando, ganhando almas, profetizando a comunidade Jardim Santa Cristina em Santo André. E eu quero contar com as orações dos irmãos. E o dia que você estiver lá, se não tiver medo, vai lá. Vai lá dar uma olhada o que Deus está fazendo. E domingo nós fomos lá e levei as pessoas do jeito que está. O galpão está deteriorado, precisa de muitas coisas. Ai, pastor, eu falei, não. Se a gente esperar a condição perfeita de fazer a coisa, a gente não faz nada. Vamos entrar assim mesmo e vamos fazer. Para você ver depois, a gente tirar essas fotos aqui, ó. A gente tirar essas fotos aqui, vocês vão ver vocês lá com a cara tudo, né? Depois de 10 anos, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Querido, eu quero orar para algumas pessoas. Irmãos, não deixa nada parar. Eu descobri, ministrando essa série de mensagens sobre festa no deserto.
Nada. Diga nada. Diga nada. Nem o diabo, nem o inferno pode parar o que Deus prometeu para mim. Não tem diabo que pare, irmão. Nada vai parar. Só tem uma coisa que para, irmãos. Só tem uma coisa que para. Quem quer saber? Se coloque de pé. Só tem uma coisa que para, irmãos. Só tem uma coisa que para. Quando você decide abortar um processo. Quando você decide se magoar. Porque eu tive muitas oportunidades de me magoar naquele lugar, irmãos. Muitas. Quando você decide não crescer. Quando você decide duvidar. Quando você decide não fazer a festa no deserto e ficar murmurando debaixo, atrás da sua necessidade. A sua necessidade, irmãos, é uma distração para te tirar do foco. Quando você deixa o foco, quando você se magoa, quando você não entende, quando você isso para. Não é o diabo, não é Deus. Deus nunca quis que o povo não fosse. Deus sempre quis que o povo entrasse na terra, mas a murmuração, a mágoa, o olhar para trás, a necessidade parou aquele povo no meio do deserto. Você é um agente de Deus, é a resposta para a sua geração. Você é uma resposta de Deus para uma pergunta que a sua geração está fazendo. É você. Ai, pastor, mas eu busco, então comece a testemunhar que você vai ver o poder de Deus fluindo na tua vida. Quer ser ungido? Começa a falar de Jesus, irmão. Começa a entregar convite. Entrega convite. Você, mas só entregar convite. Sabe qual que é o nosso problema? A gente fica mais preocupado com o resultado. O resultado não é você que produz. O seu trabalho é fazer aquilo que Deus quer que você faça. O resultado deixa com Ele. Porque nós nunca imaginávamos, irmãos, entrar naquela comunidade. Nunca. Nós estávamos orando faz um tempo, mas nós nunca imaginávamos entrar do jeito que foi. Nunca imaginávamos. Mas nós não nos preocupamos com o resultado. A única coisa que nós nos preocupamos foi em manter a unção do Senhor. 52 dias de oração e jejum, falando: Senhor, está na tua mão e nós vai ser do jeito que o Senhor quiser. Quando tentaram roubar a glória, colocando lá alguém para colocar com uma influência política, Deus arrancou de fora e não deixou. Mas teve palco, irmão. Nós arrumamos lá e foi uma benção. O som que nós usamos também, nós conseguimos alugar um som, irmãos. Quem diria? Alguém falou: pastor, tem um som aqui, pode usar, vai tocar a festa e o som só vai pagar o frete. Falei: então manda para cá, porque Deus vai mover coisas gloriosas nesse lugar. Naquele dia 36 crianças aceitaram Jesus, fora os adultos que estavam chorando. E as crianças não aceitaram Jesus. As crianças foram chorando para frente do altar. Os adultos foram chorando para frente do altar. E as pessoas diziam: pastor, olha, nós já tivemos muitas festas aqui, mas nenhuma foi igual essa. O Senhor está liberado e autorizado para fazer culto aqui, para fazer o que o Senhor quiser nesse lugar. Pode vir, porque as portas estão abertas. E não precisa só ser em datas comemorativas. Pode fazer o que o Senhor desejar, porque as portas estão abertas nesse lugar, porque nós vemos Deus em vocês. E é o nome do Senhor que nós queremos ver glorificado, irmãos. Então, querido, em nome de Jesus, se você é parte daquela geração que vai profetizar, brota, poço, sai do seu lugar e vem, querido, vem, vai para o teu deserto, celebra, profetiza, brota, poço dentro de mim. Eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, nesse lugar. Eu não vou ficar de fora. Senhor, não se importa com as minhas lágrimas, mas não me deixa de fora. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, sim.
suas correntes, Profetiza. Profetiza. os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra Profetiza. fechar. Ele Profetiza. trabalha com quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pare de olhar para o espelho, querido. Pare de olhar para o espelho. Pare de olhar para o espelho. Pare de olhar para o espelho. Quanto mais você olha para o espelho, mais você vai ver limitações, mais você vai ver dificuldade, mais você vai ver que não tem condições. Para de olhar para o espelho. Quebra esse espelho essa noite. Coloca os seus olhos no céu. É Ele, não é sobre você. É o nome dEle que vai ser glorificado através da tua vida. Você crê? Você crê? Então vamos profetizar. Profetizar como, Senhor? Brota, ó poço. Brota, ó poço. Declare. Brota, ó poço. Brota, ó poço. Brota, ó poço. Balneário Pissarras. Brota, ó poço. MFA Pissarras. Brota, ó poço. Penha. Brota, ó poço. Barra Velha. Brota, ó poço. Brota, poço, brota, poço, Navegantes, brota, poço, brota, poço, brota, poço, Itajuba, brota, poço, Jaraguá, brota, poço, Joinville, brota, poço, brota, poço, brota, poço. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos inspira, que nos impulsiona, que nos condiciona, que nos fortalece. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fala, diz, libera sobre a nossa vida. Tens toda a nossa gratidão por quanto e tanto de sua parte sobre nós. Assim, Senhor, te agradecemos em nome de